CB Saúde no ar, ao vivo na TV Brasília e redes sociais do Correio Brasiliense. Eu sou Cibele Negromonte e aqui comigo a jornalista Mila Ferreira. O nosso convidado de hoje é Frank Venâncio, neurologista especialista em dores, cefaleia, dor neuropática e dor crônica. Participe do programa em nossas lives do YouTube e Facebook. Lembrando que todo o nosso conteúdo também está disponível em podcast. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, a gente está vivendo um surto de dengue, né? Muita gente com dengue, mortes e tal. E uma das sequelas que a gente tem visto pacientes reclamando é uma dor de cabeça. Isso realmente acontece? Por que acontece? Quais são outras sequelas neurológicas que a dengue pode deixar no paciente? Ótima pergunta. Olha, quando a gente fala de uma doença viral que nem a dengue, é muito comum que o paciente desenvolva uma resposta inflamatória que é muitas vezes exagerada, porque o corpo está tentando lutar contra aquele vírus para poder controlar a infecção. Infelizmente, às vezes essa inflamação, que ela deveria estar protegendo a pessoa, ela acaba por causar alguns danos. E algumas vezes esse dano ele ocorre no sistema neurológico. Isso pode ocorrer tanto na fase aguda da dengue, né, quando a gente está falando assim de 7 dias de infecção, de 5 a 7 dias, quanto nas fases mais tardias. Quando a gente está falando da fase aguda, a dengue ela pode comprometer o sistema nervoso e levar à sonolência, levar o paciente a ficar confuso, muitas vezes na própria fase aguda com dor de cabeça intensa, até quadros de meningite ou encefalite. E quando a gente fala da fase tardia, que eu estou falando já depois de 2 semanas, até meses depois da infecção, o paciente ele pode desenvolver até paralisias ou sintomas mais discretos, mais subjetivos, como a dor de cabeça. A dor de cabeça, ela muito frequentemente acompanha a infecção viral da dengue, mas ela pode persistir ao longo do tempo. Mas não só ocorre a dor de cabeça com o tempo, com a infecção da dengue. Pode ocorrer a exacerbação de outras dores, como a fibromialgia, dores articulares, dores musculares, em pessoas que já têm alguma predisposição. Doutor, e ainda com relação à dor de cabeça, independentemente dela ser apresentada como sequela da dengue, tem gente que sofre de cefaleia, enxaqueca crônica. O senhor, como um neurologista especialista em dor, qual que é a orientação, qual é o tipo de tratamento que esses pacientes podem procurar? E queria que o senhor explicasse também qual que é a diferença entre cefaleia e enxaqueca. Muito bem. Quando a gente fala cefaleia, é o termo científico para a gente falar de dor de cabeça. Então, qualquer dor de cabeça vai receber essa tarja de cefaleia. Uhum. Já a enxaqueca é uma doença à parte que ela cursa com dores de cabeça de forma recorrente. Uhum. Dores de cabeça muito características, que geralmente vêm acompanhadas de náuseas, vômitos, sensibilidade à luz, sensibilidade a som e às vezes sensibilidade ao cheiro também. São crises que geralmente duram geralmente várias horas ou até às vezes há dias de crise de dor de cabeça. E a enxaqueca ela pode variar de uma doença que ela é leve e a pessoa consegue resolver só indo na farmácia e tomando analgésicos comuns, como uma doença grave, incapacitante, que impede até a pessoa de conseguir trabalhar e realizar suas atividades normais. E a dor de cabeça, ela quando apresentada de forma constante, ela pode ser uma predisposição para quem venha a ter um AVC? A relação da dor de cabeça com o AVC ela é um pouco complexa. A dor de cabeça ela pode ser um sinal de alarme para uma pessoa que vai desenvolver um AVC, por exemplo, um AVC hemorrágico, com a ruptura de um vaso sanguíneo. Isso a gente chama de cefaleia sentinela. Uhum. Seria um sinal. Ela pode ser um sinal. Ela pode estar relacionada a uma trombose de uma veia cerebral em uma pessoa que nunca teve dor de cabeça e começa a ter dor de cabeça de uma hora para outra. É extremamente importante que ela seja investigada, não trate apenas a dor, não trate apenas o sinal. Já pacientes que têm dores de cabeça crônica, com certeza, eles também têm que ser investigados. Mas muito frequentemente, nós investigamos esses pacientes e não encontramos absolutamente nada como causador, nenhuma alteração nos exames de imagem, nenhuma alteração que possa justificar a dor.
A esses casos a gente chama de cefaleias primárias, e a enxaqueca é uma delas. E esses casos têm tratamentos tanto medicamentosos quanto comportamentais, muitas coisas que a gente tem que ajustar às vezes na vida do paciente e só de cara a gente já consegue resolver. E nos casos mais graves, nós conseguimos oferecer intervenções, como a aplicação da toxina botulínica, algumas medicações mais avançadas, injeções de medicações na veia. A botulínica é o Botox, não é isso? Isso. O Botox ele ficou famoso pelo seu uso na estética, né? Sim. Mas como neurologista, a gente pode utilizar ele tanto para o tratamento de dor, e a enxaqueca é uma das grandes dores que respondem muito bem ao Botox, principalmente pacientes com enxaqueca crônica, eles podem melhorar, mesmo que não melhore com nenhuma outra medicação, em alguns casos eles melhoram com o uso da toxina botulínica. Mas não é a toxina botulínica usada na estética, aquela que a gente faz a aplicação só aqui no frontal, na testa, para poder alinhar as rugas. É um protocolo específico criado e reproduzido e visto em estudos científicos que consegue tratar a enxaqueca. Esse poderia ser um dos tratamentos, inclusive, para quem ficou com a sequela pós-dengue? Ou tem outros tratamentos também? Porque se a pessoa continua sentindo dor, o paciente que está vendo a gente agora, né, teve a dengue há um mês, já passou um mês e ele continua sentindo muita dor de cabeça. Ele deve procurar um especialista? O que é que ele tem que fazer? Com certeza. Porque o primeiro passo, sempre antes de a gente tratar a dor do paciente, é ter um diagnóstico correto, um diagnóstico preciso. Uma vez foram descartadas causas que a gente chama de secundárias para essa dor, porque quando a gente fala de dengue e complicações neurológicas, uma dessas complicações neurológicas foi a trombose cerebral que eu citei. Como a dengue ela altera o nosso sistema de coagulação, o paciente pode tanto ter uma trombose quanto ele pode sangrar. Então, coisas são importantes diferenciar. Uma vez descartado isso, e a depender do perfil da dor de cabeça do paciente, existem medicações que elas podem ajudar mais com a dor de cabeça. O Botox, com certeza, é uma delas, dependendo da gravidade. Doutor, e a chikungunya, que é outra doença também que está crescendo aqui no Distrito Federal, e um dos sintomas, os principais sintomas são dores nas articulações que podem se prolongar aí por anos ainda, né? Qual que é a orientação? Como se prevenir desse tipo de doença e quais os tratamentos que podem ser buscados, principalmente para essa parte relacionada à dor? A grande prevenção, tanto da chikungunya quanto da dengue, é relacionada ao combate ao mosquito, né? Então, tanto as ações de cunho pessoal, que as pessoas podem levar para o seu próprio domicílio, quanto diminuir os criadouros em locais com água parada, que o mosquito vai depositar os seus ovos e eles hidratam, viram as larvas e daí geram novos mosquitos. Essa vai ser uma das etapas mais importantes para a gente prevenir e diminuir a transmissão da doença, tanto dengue quanto chikungunya. As duas são transmitidas pela picada do mosquito, né, do Aedes aegypti. Então, além disso, de cunho pessoal, também pode ser usado repelentes, medidas para poder a pessoa tentar não ser picada. Uma vez que a pessoa desenvolve a doença de chikungunya, infelizmente, uma das complicações dela é a dor articular, né? Até 80%, 90% dos pacientes que têm chikungunya, eles têm uma dor articular, que a gente chama de artralgia no meio científico, de forte intensidade. A tendência natural da artralgia, com o tempo, ela é melhorar. Claro que com o tratamento a gente diminui a chance disso persistir ao longo do tempo e também deixa todo o processo mais confortável para o paciente, para poder ele sofrer menos. E em alguns casos mais raros, não tem apenas dor articular. O paciente desenvolve artrite mesmo. Ele pode ter inchaço nas articulações, vermelhidão, e tudo isso ser visível e ao toque a articulação pode ficar quente. Nesses casos, todos os casos são importantes serem acompanhados por um médico. Mas no caso específico da artrite, é importante que o paciente acompanhe com um reumatologista, que é um médico especialista em doenças articulares e vai ter uma maior capacidade de lidar com o problema dele. Isso aí é uma coisa interessante também, porque o senhor é especialista em dor, né? Pode começar com a dor e virar uma artrite, né? Uma artrose. Esses pacientes, qual é a diferença entre você procurar um especialista em dor e você procurar um reumatologista, por exemplo? Como é que eu vou saber para que especialidade eu devo ir? Isso depende muito do sintoma que a pessoa está apresentando. O especialista em dor, de forma geral, ele vai conseguir tratar a maior parte das dores crônicas, essas dores prolongadas que não melhoram depois de um mês.
Quando a gente fala de um neurologista, o neurologista ele vai ser capacitado desde a sua formação para tratar dores de cabeça e dores neuropáticas, aquelas dores que vêm dos nervos, que nem os pacientes que têm diabetes e acabam ficando com formigamentos, ou pacientes que têm herpes zoster e acabam ficando com a dor característica do herpes zoster também, que é uma dor extremamente intensa. Nesses casos, geralmente, o neurologista vai ser o médico mais capacitado. Quando a gente está falando de pacientes que cursam com artrite, inflamação, o médico mais capacitado vai ser o reumatologista. Quando a gente fala de fibromialgia, que é uma doença que causa dor generalizada, uma sensação de dor aumentada, mesmo sem grandes lesões, que a gente veja articulares ou dos músculos, aí o especialista de dor, de forma geral, vai conseguir tratar, sendo ele reumatologista, ortopedista, neurologista, fisiatra ou até um clínico. Tem o ortopedista também, porque às vezes quando você está com uma dor pontual, você corre logo para o ortopedista, achando que há uma dor muscular, né, que vai, né, o ortopedista vai resolver. E muitas vezes não é, né? Exatamente. Na fase aguda, se você está com uma dor musculoesquelética aguda, né, teve algum trauma, bateu o calcanhar, bateu o tornozelo, bateu alguma articulação, começou a ter alguma dor, o mais comum é realmente procurar o ortopedista, e isso é um motivo muito bom. O ortopedista é quem vai ser mais capacitado para descartar que tenha alguma alteração cirúrgica, que tenha alguma coisa que precise de uma fixação ou alguma imobilização. Quando essa dor ela começa a ficar crônica, geralmente sai um pouco da alçada do ortopedista e começa a entrar no tratamento do especialista em dor. E ainda com relação às sequelas de doenças, dores e questões neurológicas como sequela de doença, quais que são as principais sequelas que o senhor tem tratado como neurologista pós-Covid? Eu tenho um grande viés por ser especialista em dor. Então, a tendência a chegar para mim são os pacientes que têm dores refratárias que não conseguem resolver com outros médicos. Uhum. Então, assim, grande parte, naquela época, em 2021, 2022, que a gente via muitos pacientes pós-Covid, era principalmente dor de cabeça. Principalmente dor de cabeça, alguns casos de trombose venosa cerebral. E junto com essa dor de cabeça do Covid, vem um sintoma que muita gente ficou familiarizado, que foi a perda de memória, a perda de atenção, também alguns casos de depressão, insônia. Então, são muitas dessas doenças que, como elas são subjetivas, elas dependem muito da sensação da pessoa, muitas vezes elas não são reconhecidas ou, às vezes, até a própria pessoa que está sentindo não dá o devido valor e não acha que aquilo ali pode ser tratado e pode melhorar com o tratamento. As pessoas, assim, né, como o auge da Covid passou e a vacina chegou para toda a população, as pessoas meio que banalizaram, talvez, a doença um pouco, então se tornou meio que normal as pessoas, eu tive Covid e tal, por conta da vacinação. E muita gente não está negligenciando, inclusive, a imunização. Está super baixo a adesão à imunização da Covid, né? E como é que o senhor diria sobre a gravidade dessa doença, mesmo para quem está imunizado, mesmo para quem hoje tem sintomas mais leves da doença? Continua sendo muito importante. Como a gente conseguiu controlar a epidemia de Covid foi com o uso de vacinas. E assim, quem estava trabalhando em hospital, no meu caso eu estava, a gente viu assim, uma diferença muito grande em relação a internações, mortes, AVC, trombose, complicações neurológicas, foi assim, uma queda vertiginosa. Então, o valor das vacinas para o tratamento do Covid, ele foi imensurável. A gente sempre reafirma a necessidade de vacinação justamente por causa essas sequelas que podem vir e também pela mortalidade do próprio Covid. Antigamente, antes das vacinas, a mortalidade era muito grande. A gente viu uma queda muito grande nessa mortalidade com o uso da vacinação. Não dá para banalizar ainda a doença. Muita gente dizendo, agora a Covid é uma gripe forte. Não dá para ainda... Porque a gente chegou à conclusão de que é uma doença muito neurológica, né? Que afeta muito a questão neurológica. Com certeza. Tem muitas consequências neurológicas a curto prazo, com morbidade grande, e também a longo prazo. E quando a gente fala assim, até essa expressão é uma gripe, até o vírus influenza, que é a sua gripe que a gente está acostumado, que a gente banaliza, muitas vezes ela pode ter sequelas neurológicas, ela pode vir com esses mesmos sintomas que eu falei, podem vir após a dengue, após o chikungunya, podem vir depois de uma coisa relativamente simples como a gripe. Então, não só a vacinação para o Covid tem sua importância, quanto a vacinação para a gripe.
A gente vai dar só uma pequena pausa, um minutinho a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe Frank Venâncio, neurologista especialista em cefaleia, dor neuropática e dor crônica. Até já! A gente está de volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe Frank Venâncio, neurologista especialista em cefaleia, dor neuropática e dor crônica. Doutor, a gente já falou bastante de vários tipos de dor, das sequelas pós-Covid, pós-chikungunya, pós-dengue, mas assim, o senhor é especialista em dor, né? Quais são as principais causas dessa dor que chega no seu consultório? Quais as principais doenças que o senhor tem tratado nesses últimos tempos? Principalmente cefaleias, né, dores de cabeça, e aí dentro de dores de cabeça, o principal, o que a gente vê causar mais desconforto e debilidade na população é enxaqueca mesmo. Tem outros tipos de dores que ocorrem de forma recorrente e também podem ser muito debilitantes, como a cefaleia em salvas, que é uma dor de cabeça mais rara, que acomete principalmente homens. Quando ela ocorre, ela é de uma intensidade extremamente forte. E ela ocorre só algumas vezes durante o ano. Poucas pessoas já têm ouvido falar, na verdade, de cefaleia em salvas. Mas quando a gente é neurologista especialista em dor, geralmente chega bastante paciente, né? Ela acontece de forma muito em salvas porque ela vem de forma muito... A gente chama o período de salvas. O período de salvas é o período que a dor de cabeça ela ocorre no ano. E a gente chama isso de ciclo circanual. É a única dor de cabeça que apresenta essa característica. Então, quando o paciente vem para mim e fala, eu fico o ano todo bem, e aí começa novembro, eu fico com uma dor de cabeça absurda, e um mês depois ela para de vir, eu já tenho completa certeza do diagnóstico, completa certeza do tratamento que eu vou instituir. Claro que a gente precisa de alguns exames para descartar outras causas, mas a gente já tem essa noção. Além das dores de cabeça, que é o que chega geralmente para o neurologista, eu trato muitos casos de fibromialgia e síndrome de dor miofascial, que são doenças irmãs. A doença fibromialgia e a dor miofascial, elas têm muitas coisas em comum, mas assim, principalmente, a pessoa com fibromialgia, ela tem uma tendência a ter uma dor generalizada. Às vezes falam que dói até a ponta do fio do cabelo. E ela ocorre por uma disfunção no sistema de controle de dor da pessoa. O paciente com fibromialgia, ele sente muita dor até para estímulos que seriam inócuos. Então, uma postura que está discretamente alterada durante um pouquinho de tempo, a pessoa já começa a sentir desconforto. Ficar deitado muito tempo, já sente um desconforto muito forte. E coisas que causariam desconforto em todo mundo, para eles é o fim do mundo, porque é extremamente intenso. E como o problema da doença fibromialgia, ele não é por uma inflamação específica, não é um problema de articulação, não é nada visível, né? Não é nada que a gente consiga enxergar, não aparece nada na pele, é só sentido. Isso dificulta ainda mais, isso cria ainda mais uma barreira para o reconhecimento. Então é muito importante que tanto as pessoas, quanto os especialistas, quanto os médicos, eles saibam da existência da fibromialgia, saibam reconhecer e saibam tratar. A fibromialgia ela acaba sendo uma doença silenciosa, né? Porque não é detectada num hemograma, numa radiografia, enfim. Então é a pessoa que se queixa das dores. Como que o senhor faz para encontrar a raiz dessa dor, para descobrir que é uma fibromialgia? A dor na fibromialgia é uma coisa que a gente chama de dor nociplástica. É uma dor pela alteração no funcionamento do sistema nervoso. Então, se você pegar uma pessoa com fibromialgia sem mais nenhuma doença e fazer uma ressonância da cabeça até o pé, provavelmente você vai encontrar coisas que não tem nada a ver com a fibromialgia. Uma bursite, uma tendinite, que todo mundo tem. Uma alteração em algum disco da coluna. Passou dos 30 anos, todo mundo tem alguma coisa na ressonância. E não necessariamente aquilo ali causa dor. Então, o diagnóstico da fibromialgia é pela história, pela conversa com a pessoa e pelo exame físico. Então, assim, são coisas que parecem simples, né? Parecem básicas, mas muitas vezes tem muitos nuances. E aí que entra o valor do especialista, do médico, aquele médico atencioso, que vai, conversa, dedica tempo à pessoa, examina, para poder dar um diagnóstico preciso. Que a gente tem que ter muito cuidado para não confundir fibromialgia com outras coisas que podem simular. Então,
essa avaliação é muito preciosa. E essa avaliação também, eu acho que passa muito pela coisa psicológica, né? Porque uma pessoa que sente dor 24 horas por dia está com seu psicológico totalmente abalado. E assim, muitas vezes as pessoas não entendem, né? Acham ela chata, só reclama da dor no trabalho. A pessoa às vezes falta o trabalho porque está sentindo dor. E como não é uma coisa física que você não está vendo, né? A outra pessoa não está vendo, às vezes tem isso, né, doutor? É importante ter um acompanhamento psicológico concomitantemente ao tratamento médico? Tem alguns conhecidos que falam que acompanhamento psicológico é para todo mundo, assim, independente de fibromialgia. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de avaliar o meu paciente e ver a influência das coisas. Concordo completamente contigo. Quem sofre o dia todo com dor, e ainda mais se essa dor é intensa, vai ter uma repercussão psicológica, vai ter um enfrentamento da própria sociedade, né? Falta aos trabalhos, críticas, preconceitos. Então, tudo isso tem um peso. Tem pessoas que isso vai ter uma menor repercussão e tem pessoas que vão lidar pior com isso. Então, assim, dependendo da avaliação, se a gente detecta que o paciente está mais impactado, tem um quadro depressivo junto, aí o acompanhamento pelo psicólogo e, dependendo do caso, por um psiquiatra também, ele fica essencial. Então, mas isso depende muito da avaliação médica. Não é todo... Tem uma grande... Até no meio médico, tem uma grande aglomeração, assim, né? Uma relação entre a fibromialgia e depressão. Todo mundo acredita, muitos médicos até acreditam que todo paciente com fibromialgia ele tem depressão e a fibromialgia vem da depressão. Mas não é verdade. Conheço muitos pacientes que têm fibromialgia e, do ponto de vista psiquiátrico, eles estão excelentes, mas eles precisam de tratamento específico para a dor deles, sabe? Então, existe essa correlação, mas as duas doenças, elas não são obrigatórias. Doutor, eu sou especialista em dor, né? A gente não vê muito por aí médico que tem essa especialidade. Por que o senhor escolheu tratar essa questão e quais que são os médicos que podem se tornar especialistas em dor, quem tem alguma dor que não sabe a origem, a quem recorrer? Engraçado você perguntar isso. O motivo por eu ter trabalhado com dor é muito pessoal. Foi porque quando eu tinha 20 anos de idade, mais ou menos, eu estava na faculdade de medicina, eu comecei a ter um quadro de dor, que não resolvia. Rodei aqui em Brasília todo, passei por ortopedistas, passei por fisiatras. E assim, a minha grande percepção, porque eu tive que ir para São Paulo fazer minha residência. Então eu saí daqui com dor. A minha grande percepção foi, eu não sinto que ninguém está preparado para tratar isso adequadamente. Por isso que assim, eu fiz minha residência em neurologia, porque acreditei que a neurologia ia me ajudar a entender melhor os pacientes com dor e a dar os diagnósticos adequados, mas existem outras especialidades que também podem ajudar nisso. E depois eu fui fazer minha residência especificamente em dor em Ribeirão Preto, antes de voltar aqui para Brasília. E depois eu fiz uma série de cursos, de pós-graduações também específicas de dor. Então foi justamente assim, por esse anseio e ver essa deficiência, ver, poxa, a nossa cidade, e até eu fui para São Paulo tentar me tratar, não tem um tratamento adequado. E a minha visão como paciente me ajudou muito a crescer como médico, a ver o que o paciente precisava, sabe? Em relação aos médicos, várias especialidades podem ser especialistas em dor, então não tem uma grande restrição. Pediatras podem ser especialistas em dor, clínicos gerais, cirurgiões, ortopedistas, reumatologistas, anestesistas, são grandes parceiros da gente, fisiatras, neurocirurgiões. Então, cada uma das especialidades geralmente vai contribuir mais com algum caso específico. Tem alguns casos graves de dor que eu, como neurologista, eu acabo chegando no limite da minha capacidade de entregar tratamento. E às vezes precisa de algum procedimento cirúrgico. E aí eu dependo de um neurocirurgião colega. E por isso que na clínica tem outras especialidades também. Trabalho principalmente com outras especialidades clínicas e cirúrgicas, como ortopedistas, reumatologistas, outros neurologistas, para poder tentar entregar tudo que o paciente precisa. Doutor Frank, muito obrigada pela sua participação. O nosso tempo já estourou. Obrigada, Muito Mila, obrigado. pela sua participação. O CB Saúde fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.